Daniel, é um prazer te receber aqui no Valeu, Expresso. Henrique, eu que É agradeço. uma Obrigado honra para a pela. gente ter aceitado participar do podcast. Até assim, você é de Franca, né? Sou de Franca. Eu também de Franca, em Ribeirão Preto, né? Você é deputado, você poderia falar um pouquinho da sua história para a gente, para quem ainda não te conhece? Eu sou vereador e pré-candidato, né, a Aham, deputado. Eu, esse ano, completo 10 anos de vida pública. Eu iniciei lá em 2016, quando eu disputei minha primeira eleição. Em certo. 2018, eu consegui assumir uma cadeira como suplente. E nesse meio tempo, trabalhei na Assembleia Legislativa de São Paulo, com o deputado estadual Roberto Engler. E em 2020 disputei uma eleição, consegui ter êxito, fui o quarto mais votado. E nessa última disputei novamente e fui reeleito, agora como o terceiro mais votado, e assumi logo a presidência da Câmara Municipal. Sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Tributário Uhum. e tenho especialização em Administração Pública. E isso me ajudou bastante na condução da presidência da Câmara Municipal. Em 2025, a gente conseguiu fazer bastante coisa, que a gente vai falar ao longo do podcast, né? Uhum. Mas, resumidamente, é isso. Sou caçula de 9 filhos, tenho uma família bem extensa. Sou nascido e criado em Franca e sempre vivi lá, uma cidade muito querida, na qual eu amo muito. Na sua trajetória, uma coisa que assim, muita gente que te acompanha deve ter a curiosidade. É, por que a área política? Por que foi para esse lado? Tem gente que acha que eu sou parente de político, alguma coisa nesse sentido, né? Eu nunca Ah, tive ninguém na minha família com envolvimento político. E acho que por conta da academia mesmo, da faculdade de Direito, eu sou formado na Faculdade de Direito de Franca, uhum, e naquela época, quase na minha formatura, que foi em 2014, 2015, estava acontecendo, já tinha acontecido, na verdade, aqueles movimentos Vem para a Rua. Eu acho que isso aflorou bastante o sentimento público, o sentimento político de muita gente. E muitos daqueles que faziam faculdade naquela época, né, que muito se falava nisso, e principalmente no meio acadêmico do direito. uhum. E comigo não foi diferente, aquilo lá me chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito de política, mas nunca me envolvi diretamente. Comecei a trabalhar muito cedo, era auxiliar de escritório desde meus 14 anos e advoguei por um bom tempo. Mas depois eu comecei a me envolver com política, gostei muito, vi que a política é uma ferramenta fundamental e muito importante, embora muita gente não goste nem de falar de política com político, mas ela é uma ferramenta fundamental e não dá para você sair dela se você quer mudar o meio que você vive. Então, por tudo isso, eu comecei a me envolver em política e deu muito certo. Vem dando muito certo, graças a Deus. Eu tenho falado que eu sou muito abençoado porque tudo que a gente se propõe a fazer, é claro que isso demanda trabalho, demanda dedicação, mas com certeza demanda também uma bênção divina, porque vem dando tudo muito certo. A gente a- alcançou grandes êxitos aí com projetos bem grandes e difíceis, é claro que com a ajuda de muita gente boa também, mas vem dando muito certo e foi a partir daí que eu comecei a me envolver, lá na academia, lá na faculdade de Direito, com essa relação do movimento Vem Pra Rua, onde aflorou esse sentimento público. Você falando sobre, de certa forma, resultado, né? Agora recente teve a questão do Hospital Estadual de Franca e eu sei que você tem uma ligação ali direta. Eu acho que, assim, para a região é algo essencial, assim, que precisava muito. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi todo esse processo, porque é complexo, né?
É muito complexo. O nosso estado de São Paulo ele é dividido em regiões administrativas de saúde, né? Uhum, E a nossa região lá, nosso departamento regional de saúde, de Franca, ele era o único do estado de São Paulo que não tinha um hospital público. E desde a pandemia, até mesmo antes da pandemia, só que a pandemia aflorou mais ainda o nosso desgaste, a nossa insuficiência com relação à, à estrutura, à insuficiência hospitalar que a nossa região vivia, né? No caso. A gente tem mais ou menos 300 leitos à disposição da nossa região. A nossa região de Franca ela é composta por 22 municípios e cerca de 750 mil habitantes. E basicamente nós temos leitos de internação no hospital na Santa Casa de Franca, em Ituverava uhum. e São Joaquim da Barra. Mas eles se mostraram totalmente insuficientes no que diz respeito a internações. E e até mesmo alta complexidade sobre eh, cirurgias oftalmológicas, eletivas de um modo geral, ortopedia, cardiologia, proctologia, enfim, várias especialidades médicas. E a gente vendo aquilo lá, eu fui eleito, não tinha nem terminado o segundo turno de prefeito ainda, e a gente já começou a falar sobre o hospital público, eu não tinha tomado posse ainda. Uhum. Era que E ano? era 2020, 2020. novembro de Bem 2020. no olho do furacão, praticamente. Bem no olho do furacão. E a gente vivendo aquele terror, né, da pandemia. Aham. E a gente começou a falar sobre estrutura hospitalar, leitos de internação, estrutura de alta complexidade médica, que a gente tinha uma deficiência nesse caso. E aqui é fundamental eu falar de uma pessoa que é a cabeça disso tudo, que é o líder disso tudo, que é o deputado federal Arnaldo Jardim. E na época eu estava licenciado, né, não estava mais no escritório do Engler, mas já estava eleito, e eu tinha essa amizade com o deputado Arnaldo Jardim. E eu vim até aqui em Ribeirão. A gente tinha combinado de ir a Franca, ele não pôde ir. Aí nesse meio de novembro, era quase eleição já do segundo turno de prefeito lá em Franca. Eu peguei e vim aqui em Franca, aqui em Ribeirão Preto, falei com o deputado, que ele estava até inclusive visitando o pai dele aqui, o pai dele é daqui de Ribeirão Preto, e o irmão dele também, o Evaldo, e, e conversando sobre os projetos que poderiam vir a ser construídos, né, nesse mandato que eu tinha acabado de ser eleito, eu falei para ele sobre a nossa necessidade de ter um hospital público. E o Arnaldo falou assim: você sabe da dificuldade que é isso, né, Daniel? Eu falei assim: não, eu sei, deputado. E durante muitos anos, até 2 décadas, né, foi se falado sobre o hospital, só que era uma coisa muito eleitoral. E o assunto do hospital público, lá na nossa cidade, na nossa região, ele estava desgastado. E quem falava sobre isso ficava queimado, não tinha jeito. E o Arnaldo me falou sobre isso, falou assim, Daniel, você sabe que é um assunto complicado, espinhoso, a gente vai entrar num assunto aí que o pessoal desgastou ele, é um assunto legítimo, mas teve pessoas que falaram sobre isso e fizeram uso disso, realmente trabalharam para aquilo acontecer. Eu falei assim, deputado, mas alguém tem que falar, que seja a gente, e se não der certo, a gente vai tentar, porque a nossa população está precisando. Eu falei, não, então eu topo. E foi aí que começou. Tivemos como natural, né, por esse assunto ser espinhoso lá dentro de Franca, nós tivemos uma resistência muito grande dentro de Franca, muito grande. Ninguém queria falar de hospital, ninguém queria apoiar o projeto. Porque E assim. por, por conta desse desgaste natural que foi se criando, de gente que falava de hospital em época eleitoral e Ah, não sim. saía e não punha para frente O e pessoal foi perdendo a foi esperança, né? perdendo a esperança. E o medo dos políticos e das entidades de falarem sobre aquilo era notável. Então eu fiquei meio que na berlinda, mas segurei a bandeira e fui até o fim, Uhum. junto com o Arnaldo.
Junto o Roberto Engler também apoiou naquele momento, que era o deputado estadual. E aí qual que foi a nossa estratégia naquele momento? Fazer um movimento de fora para dentro. Então nós reunimos, a nossa região administrativa tem 23 cidades, a região de saúde são 22, então nós reunimos 22 cidades, 21, né? Porque Franca, nesse primeiro momento, acredite se quiser, ficou fora do movimento, comigo representando, lógico, mas eu era o único naquele momento. E nós começamos a reunir os prefeitos da região e todas as câmaras municipais. E a gente foi fazendo movimento, moções de apoio, reuniões, e paralelo ao movimento político, nós fizemos um movimento técnico, junto à Regional de Saúde, que era ocupado naquele momento por um ex-prefeito de São Joaquim da Barra, Dr. Marcelo Mian. E a gente reuniu outros prefeitos médicos, o Dr. Túlio hoje é prefeito de Guará, e ele era vereador na época, Dr. Vinícius Cruz, prefeito e médico de Morro Agudo, Dr. Mauro, prefeito e médico de Patrocínio Paulista, Dr. Naim, prefeito e médico de Miguelópolis, enfim, nós reunimos esse pessoal mais técnico e também político e colocamos junto com a nossa regional de saúde em conversa com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que era o Jean Gorenstein na época, e eu e o Arnaldo coordenando essas reuniões junto ao Palácio dos Bandeirantes, junto à nossa regional e aos prefeitos médicos. E nós formatamos um documento que foi usado, inclusive agora, para fazer o chamamento público e tudo mais, para tudo que faltava na nossa região. Mas aí foi formatado esse documento técnico. E o movimento político foi crescendo e todo mundo começou a acreditar. Até os 22 municípios, as 22 câmaras, fizeram moções de apoio, todas elas aprovadas por suas câmaras municipais. Os prefeitos, não todos, mas mais ou menos uns 14 entraram no movimento. Nós fizemos uma audiência pública que até depois, se você quiser deixar ela disponível, foi a maior audiência pública da história da Câmara Municipal. Nós reunimos 22 municípios, mais de 30 entidades, quase 300 pessoas e 12 prefeitos, além do deputado federal Arnaldo Jardim, na Câmara Municipal de Franca, onde nós apresentamos o projeto técnico. E aí todo mundo começou a acreditar. Depois disso, realmente, todo mundo viu a força do movimento, era o movimento pró-hospital estadual, que até foi o Arnaldo que deu o nome, eu e o Arnaldo. E depois disso começou, aí o movimento se consolidou. E o movimento ele era feito com relação ao vice-governador Rodrigo Garcia, porque naquele momento o João Dória não tinha interesse e nem queria, assim, a verdade é que ele não ia fazer esse hospital. Então esse movimento todo era com o vice Rodrigo Garcia. E o Rodrigo falou assim, Daniel, Arnaldo e o Jean também, que era o Dr. Jean Gorenstein, que era o secretário de saúde. Falou assim, ó, Daniel, Arnaldo, se eu virar governador, vocês podem contar com o hospital. E a gente foi na palavra dele, porque naquele momento o Dória estava fazendo uma pré-campanha para a presidência da República. E ele já tinha um acordo com o Rodrigo que ele ia se afastar e o Rodrigo ia ficar a partir de maio de 2022, se eu não me engano, como governador, até o final de dezembro. E foi isso. Na palavra do Rodrigo Garcia, e ele deu a palavra para a gente, e foi, até a gente conseguir, até tá totalmente aliado entre o Rodrigo e o João Dória, que ele realmente ia se afastar. Quando ele falou que realmente ia se afastar, o Rodrigo falou assim, agora vocês tragam todo mundo aqui para São Paulo, prefeitos, vereadores, entidades, que eu vou fazer um anúncio aqui, não foi na Sala São Paulo, acho que foi Sala São Paulo, lá do Palácio Bandeirantes. Foi em maio, isso. E aí sim, aí foram todos os prefeitos, os 22 prefeitos, as 22 câmaras municipais, várias entidades,
Em que pese que aqui em Franca estava muito mais lotado do que lá no Palácio dos Bandeirantes, viu? Mas tinha muito mais representatividade porque estavam todos os prefeitos. Tinha alguns deputados a mais, além do Arnaldo, tinha secretários de Estado, enfim. E lá ele fez um anúncio. Uma oportunidade que eu tive, que o Rodrigo Garcia deu, que eu pude falar enquanto presidente do Parlamento Regional, que eu coordenava, né, 22 municípios através do Parlamento Regional. Falei enquanto parlamentar, é, representando, né, todas as câmaras municipais. E aí ele fez o anúncio, e ele ainda não era governador nessa época. Aí sim, ele virou, o Dória afastou, ele virou governador, foi até Franca, lançou a pedra fundamental, fez a licitação, iniciou as máquinas, mesmo depois dele ter perdido, em dezembro já iniciou as máquinas, terraplanagem, fundação, foi tudo iniciado em dezembro de 22, com a palavra do Rodrigo, coroando esse trabalho que foi muito bonito, muito bem coordenado, disciplinado, e, e ele foi acreditado por muitos, né? No começo, pouca gente acreditava, mas aos poucos ele foi tomando corpo, e eu não posso deixar de agradecer mais uma vez o Arnaldo Jardim, que foi peça fundamental. Eu realmente eu seria hipócrita de falar que eu conseguiria uma coisa dessa sozinho. Se não fosse o Arnaldo, Uhum. eu realmente não teria conseguido fazer um movimento tão grande igual foi esse para vir do Hospital Público Estadual, que foi mais uma vez coroado com a abertura dele, né? Teve um processo de transição de governo, de Estado, né? Que aí entrou o Tarcísio depois. Sim, E sim. aí, como que foi essa transição? Que eu vi que o Tarcísio estava em Franca esses dias, né? Entre ele e o Rodrigo, É. num primeiro momento, o que aconteceu? O Tarcísio, ele é uma pessoa muito técnica, né? Uhum. Ele vê muito número, preto no branco, vê o que vale a pena, quantas pessoas ele consegue atender a mais com o valor. Então ele parou e pensou, porque o que acontece? Um hospital público, para você construir ele, você gasta 180 milhões. Então a Sim. construção ficou em 180 milhões. Para você manter ele, ele fica 200 milhões ano. Então o custeio dele é 20 milhões mais caro do que a construção, que ele vai gastar uma vez só. Muita coisa. Então, fazendo essa conta, ele achava melhor ampliar a rede com contratações terceirizadas do que fazer uma estrutura de um hospital. Então, ele parou e pensou, vou usar a Santa Casa de Franca, por exemplo, e vou ampliar os leitos. Mas acontece que a gente não tinha uma estrutura, porque como que funciona as Santas Casas de um modo geral? Vamos trazer aqui para Ribeirão Preto, por exemplo. A Santa Casa daqui de Ribeirão, quando o Estado de São Paulo precisa de um leito, ele vai lá e contrata. Então não é uma verba carimbada. O Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão, ele tem lá, sei lá, 250 milhões anuais com verba carimbada e, e prevista para todo ano, tá? Tá lá, tá previsto. É uma verba carimbada. Se quiser tirar algum recurso do Hospital das Clínicas, do Hospital daqui de Ribeirão Preto, tem que passar um projeto de lei que provavelmente não passará na Assembleia Legislativa, fazer um manejo de recursos, que não vai dar certo. Uhum. Então, pensando nisso, Franca passa a ter uma estrutura nova, com uma verba carimbada de 200 a 220 milhões anuais. Então, a gente não vai ficar à mercê de uma contratação, de uma necessidade. A gente está lá, está disponível. A gente tem especialidades médicas, nós temos 221 novos leitos com uma verba carimbada. Isso é um ganho sem precedentes. Isso foi o maior investimento em saúde pública de Franca e região. Então, vendo isso e a gente explicando isso para o Tarcísio, né, ele não é que ele voltou atrás, ele entendeu a necessidade. Ele entendeu a necessidade da nossa região e foi lá e fez. O Tarcísio é uma pessoa muito bacana, muito coesa. Se ele achasse que não tinha necessidade, ele realmente não ia fazer. Ele fez porque
Ele achou que tinha necessidade, viu que fazia sentido aquilo e entregou a obra. Ele não deixou a obra parada e finalizou ela agora. Uma coisa que às vezes as pessoas não têm muita noção, assim. Eu já trabalhei na questão social e eu já ouvi uma psicóloga uma vez dando uma palestra e ela fala justamente sobre essa questão. Tem o trabalho social, que você consegue fazer uma movimentação ali de amparo, de ajuda, mas as pessoas esquecem da importância da questão política, Sim. porque o papel ali de um impacto mesmo gigantesco que é possível fazer é na área política. É porque principalmente na área social, esses recursos para um terceiro setor, para uma entidade, ou até mesmo para a secretaria de ação social da sua cidade para contemplar um projeto, esses recursos eles são muito finitos. As cidades não têm muito recurso para fazer, ao não ser algumas aí que tem uma arrecadação gigantesca, mas não Sim. é o caso da grande maioria. Então, se você não tem uma articulação política para trazer mais recursos, para direcionar para o projeto que você queira, que você acha que vai resolver, você não consegue, infelizmente. Então, a política, ela é o meio, é um instrumento de você fazer aquilo, enquanto pessoa pública, aquilo que você acha necessário, aquilo que você vê que tem necessidade para a sua população. E Tirar, tudo anda junto, saúde é, com política, segurança com política, ação social com política, não tem jeito, tudo anda nessa mesma linha. tirar do papel, né? Às vezes fica na mentalidade, na ideia, e não é dado seguimento, né? E o hospital é um reflexo, sim, na questão de ficou ali tramitando um tempo, né? Até Sim, perder um pouquinho da esperança e até realmente é. concretizar. Agora está lá, já foi inaugurado, né? Como que tá o hospital, o funcionamento? A gente vai praticamente dobrar a capacidade de leitos, né? São 221 novos leitos. Uhum. Já tem 20 funcionando. Nós vamos atingir até 105 novos leitos até o final desse ano. E está sendo gradativo, né? Porque se é uma estrutura muito grande, cada leito demanda muitos profissionais de saúde, demanda muito recurso, demanda muito equipamento. Só de equipamento lá, eu imagino que vai ser quase 150 milhões em compras. Então, você tem que montar um leito, contratar um pessoal, precisa equipar aquele leito, precisa profissionalizar no sentido de treinar aquele pessoal e colocar o leito para funcionar. Então você tem que fazer isso gradativamente. Então já tem 20 funcionando e eles estão fazendo isso até os 105 desse ano. E até o final de 2027 ele vai estar na sua plenitude com 221 novos leitos. Ele já está fazendo atendimento ambulatorial, é, tanto de cardiologia como de proctologia. Uhum. E já está fazendo a internação e já teve até altas lá dentro do hospital. Então, já começou a mudar a dinâmica da saúde pública da nossa região e isso é muito bom, né? Porque eu costumo falar que a saúde não espera. Quem tem Sim. dor, a pessoa está sentindo dor, ela está desesperada e e você precisa resolver aquele problema o mais rápido possível. Ah, mas não tem como. Saúde não tem jeito. Então, a gente entende o porquê de ser gradativo, né? Mas está funcionando bem. A entidade, inclusive, que faz a administração da, do nosso hospital estadual é a mesma que faz do hospital das clínicas aqui de Ribeirão Preto, que Hum. é a FAEPA, que é a fundação ligada à USP aqui de Ribeirão. Assim, a população, uma das questões principais que a população pede sempre é saúde. E uma queixa, assim, a nível Brasil, é a questão de sucatear, de certa forma, né? A falta de Sim, hospital, falta de atendimento, às vezes demora em fila de espera. E você trazer para a região
um hospital estadual nesse porte é algo que é um impacto assim gigantesco. Eu acho que assim milhões de pessoas, assim, Sim, vocês todos, uma a- gratidão ali na imensa. nossa região são 800 mil pessoas que vão ser impactadas diretamente com esse hospital, que ele é 100% SUS, né? Então, são 800 mil pessoas que ele vai contemplar. É um ganho gigantesco. E Sim. igual você falou, hoje até nas pesquisas de opinião, o que mais preocupa a nossa população, até lá na nossa região, é saúde e segurança pública. É sempre as duas maiores pautas e as duas maiores preocupações da nossa população. Uma curiosidade, assim, na parte indo para o futuro, qual o seu objetivo hoje, assim, para Franca, para a região? Tem algo em mente, assim? Sim, não, eu Eu sei por que é difícil essa pergunta, né? Não, não, é porque quando dei, por trabalhar com o Roberto Engler, com o deputado estadual Roberto Engler, eu sempre pensei em políticas regionalizadas. Aham. E mesmo como vereador, tanto é que eu fundei o Parlamento Regional para isso, para fazer discussões regionalizadas, porque eu não acredito que um recurso para compra de algum equipamento e uma entidade específica vai mudar uma sociedade. Ela ajuda, mas não muda. Uhum. Então, o que que muda uma sociedade? O que que muda a sua região, a sua cidade? São políticas estruturantes. E o que são políticas estruturantes? Infraestrutura urbana. Então, você pavimentar uma rodovia que é de terra, aquilo lá vira escoamento de produção, escoamento de pessoal, que foi o caso da Rio Negro e Solimões. Você levar um hospital público estadual, que você atende aí 800 mil pessoas, acaba de vez com essa preocupação de leitos de internação, leva mais saúde, leva o maior investimento em saúde pública da história para a Franca e região. É, Recente, é porque eu não consegui fazer uma coordenação, mas eu fui atrás disso junto com delegados de polícia do estado de São Paulo, lá da nossa região, da nossa seccional, e fui até Campinas, Uhum. porque o que que o Dário, que é o prefeito de Campinas, fez lá? Ele criou uma guarda civil metropolitana. E o que que ele faz? Ele montou uma central onde todas as câmeras de segurança de todas as cidades, elas são interligadas. E existe uma central onde todos os guardas de todas as cidades, eles fazem um acompanhamento geral. E dentro de uma parceria, uma cooperação, se há alguma ocorrência, levando lá para a nossa região, se há alguma ocorrência em Jeriquara ou uma ocorrência em Rifaina, todos esses guardas se unem em cooperação e vai atender a ocorrência. Então você eleva o número de efetivos sem aumentar gasto, mas a sua eficiência, a sua efetividade na entrega para a população e mais segurança é muito grande. Então esse é um outro projeto que a gente poderia fazer em paralelo a tantos outros que a gente vem fazendo, sempre discussões regionais. Tenho cobrado muito o governo do estado, tanto a Secretaria de Parcerias Público-Privadas, que é o Rafael Benini, quanto o Gilberto Kassab, que não está mais no governo, mas vem me ajudando bastante, que é as linhas férreas, a expansão das ferrovias que o Tarcísio vem fazendo, vem investindo pesado, se eu não me engano, ele Uhum. vai investir 100 ou 200 bilhões em linhas férreas, e elas vinham ia São Paulo, Campinas, Campinas, Piracicaba. E a gente lutando, brigando e falando para incluir Franca, incluindo Franca. Aí eles incluíram um estudo que vai Piracicaba até Ribeirão Preto, Franca. Aí Uhum. eles incluíram mais duas cidades, que foi Franca e Marília, nos estudos. Então isso é uma outra luta regionalizada, que imagina o ganho disso para Franca, para Sim. escoamento, para barateamento, para baratear, né,
a nossa produção lá, que é cafeeira, que é um importante polo de cana-de-açúcar, enfim, a gente é um player muito importante no agronegócio. Então, pensando nessa situação, eu venho batendo firme, né, com relação a linhas férreas. Então, segurança pública, a gente investiu 1,7 milhões para a prefeitura fazer compra de novas câmeras e software de reconhecimento facial. Franca já está prendendo gente com reconhecimento facial. Isso é um ganho tremendo, sabe? Então a Uhum. gente tenta agir é, mais no atacado, assim, vamos falar, em política pública estruturante. É isso que muda o nosso meio, é isso que muda a nossa sociedade. A política pública direcionada, ela é importante sim, mas ela ajuda, ela não muda a sociedade. Então, por isso que cada vez mais, e já respondendo a sua pergunta, esse é meu foco desde o início, desde o meu primeiro dia de mandato, é fazer política estruturante, política regionalizada, para mudar o nosso meio, para mudar a nossa cidade, mudar a nossa região. Eu acho que na parte política isso é essencial, né? É, querendo ou não, eu acho que assim, tem muita gente que acaba, inclusive na área política, às vezes ficando em bolhas. Às vezes a pessoa ela não vai ver realmente qual é a necessidade ali da região, da cidade. E eu acho que o papel do político, em essência, é justamente esse: identificar uma necessidade e vir ali com uma proposta, com algo que pode ajudar. Essa questão, por exemplo, que você estava comentando da região na parte de transporte, Franca acaba sendo uma parte central de trânsito ali de várias regiões, né? Eu observo na parte de café, ali tem muita produção, então Cássia, São Sebastião do Uhum. Paraíso, até a região Ribeirão ali de Corrente, Guaxupé, Ribeirão Guaxupé, Corrente, ali não café em si, mas indo para outras áreas, Itaú de Minas tem um trânsito gigante ali de sim. caminhão. Então é uma coisa que e passa, né? Não sei se você já deve ter observado, Franca Passos, a quantidade de caminhão de carga que tem transitando entre esse trajeto Minas-São Paulo. Você acabou de me lembrar uma coisa. Aquela pavimentação, Franca Cássia, MG 444, Aham, eu não sei se ele é 344 ou MG 444, porque ela muda, eu acho que ela muda a partir de Itaú, enfim. Mas é Franca Cássia. Você chega ali até Itirapuã, quando você passava para Minas Gerais, virava um terror. E o pessoal do Santuário de Santa Rita de Cássia, eles me procuraram. Ó, Daniel, você não consegue ajudar a gente junto ao governo de Minas? Eu falei assim, vamos lá, vamos fazer isso. É, o que que eu fiz? Eu conversei com o deputado estadual Bosco, que ele tem base em Araxá, deputado estadual mineiro, Bosco. E depois eu falei com o Antônio Carlos Arantes, que ele tem base em São Sebastião do Paraíso, deputado estadual também. uhum. E os dois muito solícitos, extremamente solícitos. A primeira vez que eu falei com o Romeu Zema foi em Tapira, é numa cidade bem próxima ali de Sacramento. E eu fui lá com o Bosco. E o Bosco me apresentou, falou, ó, tem uma demanda dele e tal. E eu apresentei a demanda como sendo um francano, mas que faz uso da infraestrutura mineira. Eu Sim, faço infraestrutura, eu vou para o Santuário de Santa Rita, eu vou para Delfinópolis. E da mesma forma eles fazem o uso aqui da nossa rede hoteleira, quando eles vêm para cá, até quando eles vão para Santa Rita, eles usam muito a nossa infraestrutura de um modo geral. Eu passei tudo isso para ele e tal. Rapaz, eu achei que não ia virar nada. Daí 2 meses o Romeu me respondeu, o Romeu Zé me respondeu, mandou o secretário de infraestrutura dele, acho que chama Eduardo, eu não lembro o nome do secretário de infraestrutura dele, me mandar
que já estava prevendo a abertura de estudos, estudo técnico, projeto de viabilidade. Uhum. Rapaz, coisa doida. E foi fluindo. Aí eu achei que tinha parada, eu peguei, fui fazer uma visita junto com o vereador Donizete da farmácia, fui para Cássia. Na época o prefeito era o Reminho, não sei se é. Ah, não, agora é o Nego. Mas na época era o Reminho. É, e, e aí eu falando com o Reminho e tal, eu falei assim, ó, a gente tem falado muito com o Antônio Carlos Arantes. E eu me aproximei do deputado Antônio Carlos Arantes, que é uma pessoa também muito dedicada. O que o cara fala, ele faz. Pessoa simples, mas, nossa, que cara bom. E aí eu fui em Belo Horizonte, falei com o Antônio Carlos Arantes, falei com ele em São Sebastião do Paraíso, e fui movimentando isso, movimentando, movimentando. A última vez que eu falei com o Zema sobre esse assunto, se eu não me engano, foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte e aí ele junto com o Antônio Carlos Arantes falou assim, ó, a licitação tá para sair. Realmente saiu e saiu a pavimentação, né? Então, tá vendo? A gente, Sim. tem gente que nem sabe que eu fiz isso. Não fiz isso por conta de voto, porque se fosse por conta de voto, pô, o que eu fui fazer em Minas Gerais? Mas eu tenho uma consciência pública, uma consciência política, que isso beneficia os francanos, isso Muito. beneficia a nossa região, isso beneficia todo mundo que faz uso do Santuário de Santa Rita de Cássia. Então, isso é uma satisfação, você fazer uma entrega para. Não é fazer uma entrega, né? É fazer parte de uma entrega para a nossa população. Isso é uma satisfação enquanto pessoa pública, sabe? E eu acabo indo muito para aquele lado de lá, de Passos, Cássia, até Capitólio, Piauí, e esse é muito nítido. Eu já vi muito caso da pessoa, às vezes e você fala para ela ir em Franca, por exemplo, e ela desanimar por conta da estrada. Isso no Uhum. passado. Que aí, tem muito buraco, a estrada é perigosa. Sim, E eu tenho até uma amiga, isso antes de Capiar, ela teve a questão de um acidente, acho que você deve ter visto, ali, em Capitinga. isso, na verdade tem vários, né? Mas tem um que foi, achei bem marcante, subindo ali Capitinga, um caminhão e uma moto. Que Sei. aí teve o acidente, o caminhão acabou passando em cima. Tem uma amiga que estava voltando de Passos um dia, o pneu estourou, recém-habilitada, sozinha, 7 horas da noite, Esse encostamento. sem acostamento, sem nada. Aí ela parou, aquele caos, né? Você imagina. Ela sem saber, não conseguia trocar o pneu, não tinha como parar. E aí, É, assim, essa pavimentação, essa questão assim, impacta toda a então, região ali, é isso, Franca, é isso. Passos. E assim, às vezes eu sou criticado lá na cidade, mas por poucos que não, às vezes critica por criticar mesmo, porque, vou te dar um outro exemplo. Recentemente eu tive em Belo Horizonte, se eu não me engano, foi em fevereiro desse ano, ou janeiro, acho que foi fevereiro. E eu fui no gabinete do Zema, que ele me recebeu lá, é, principalmente para falar sobre demandas da região, que ele sempre foi muito solícito em atender a gente. Nessa especificamente, eu perguntei para ele sobre a ponte de Delfinópolis, ele falou que estava para sair, mas especificamente a ponte de Delfinópolis eu não fiz nenhuma ação, só queria saber mesmo como que estava tal, e passar para ele da importância que é a ponte para nossa Uhum, região. Pô, tá lá em Delfinópolis, mas atinge a gente, não sim. tem jeito. É, a gente teve no Google, na sede do Google da América Latina, a gente foi. Não, na sede do Google Brasil, mas a gente falou com o gerente de Relações Públicas da América Latina, o Marco Carneiro. E ele passou uma série de ferramentas que o Google
empresta, né? Ela cede para o poder público para dar maior eficiência em contas públicas, em transporte público, em saúde, enfim, em várias coisas, para a gente otimizar e gastar menos. E também, não estou lembrando outro lugar que eu fui lá, mas são viagens que nós fazemos que a gente consegue dar um retorno muito grande. Pô, mas Sim. o que que você foi fazer em Belo Horizonte? Você às vezes perde 3 dias, você deixa sua família, deixa a esposa, vai lá para Belo Horizonte, mas é uma satisfação grande quando você vê que dá certo. Não é qualquer pessoa que é atendida pelo governador, o governador te atende, atende uma demanda da região. Eu acredito, talvez, que ele, não sei, né? Se ele vê a necessidade, eu gosto muito do Zema também. Ele sempre foi uma pessoa muito correta, muito íntegra. Já teve em Franca com a gente, em uma oportunidade ele teve em Franca, visitou o Polo Calçadista lá comigo. Uhum. É uma pessoa até próxima, assim, mas acredito que talvez ele tenha me atendido por conta da relação que eu fiz com os 2 deputados estaduais. Mas isso são articulações que você vai adquirindo conforme você vai criando experiência na vida pública. Não sei se eu alcançaria ele, por exemplo, se eu chegaria nele se não fosse os deputados. Eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, Uhum. eu acho que não. Mas foi por conta desse trabalho conjunto dos deputados que me ajudaram e a gente conseguiu uma infraestrutura para a nossa região. E isso é o que mais importa, não é voto, não é prestígio, não é nada. O que importa é a gente entregar algo de qualidade para a nossa população, para a gente evitar morte, evitar acidente e levar mais conforto para quem faz uso daquilo. É uma região muito interligada, né? Até na parte turística, tem um influencer, não vou lembrar o nome agora, mas ele é do Rio Grande do Sul e a proposta dele é viajar o Brasil inteiro. E aí ele saiu lá do Rio Grande do Sul, foi, e aí acho que dois meses atrás, ele parou aqui em Ribeirão Preto, seguiu para Franca, de Franca foi para Cássia, Delfinópolis. Então, assim, ele fez justamente esse trajeto turístico. E é um trajeto que é muito comum, assim, as E pessoas muito bonito, né? vai para a Serra da Canastra Vixe, é para muito conhecer a bonito. região, as cachoeiras. Então, a questão da estrutura é Para lá justamente no essa turvo, questão. com uma traíra Se desossada, sem, sem espinho, não dá para olhar lá em isolado, né? Capitólio. Tipo, olhar só para Franca isolado. O regional é muito importante, né? Hoje o mundo globalizado, ele não comporta mais você olhar só para o seu umbigo. Você tem que olhar a saúde pública regionalizada, a segurança regionalizada, o turismo regionalizado. Pô, o cara vai numa cachoeira lá em Pedregulho, mas ele vai usar a infraestrutura de Franca. Sim. Então, o que que eu posso fazer se eu não tenho? Franca tem muita coisa para se fazer, tem até passeios em vinícolas lá, Franca está cultivando muitas vinícolas e boas, e com bons vinhos, mas vamos supor que Franca não tem uma cachoeira tão bela quanto as que tem em Pedregulho. Pô, o que que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa que vai em Pedregulho a usar a minha infraestrutura? Qual a parceria que eu vou fazer com o prefeito lá, com o Kaká, lá de Pedregulho? O que que eu Uhum. posso fazer para potencializar isso, fazer com que esse pessoal venha para cá e use eu vou falar essa economia conjunta, né? Porque acaba todas as prefeituras ganhando com isso. O turismo é uma das pastas que mais traz retorno para o poder público, mas o nosso mundo hoje ele não comporta mais isso. Ele tem que ser pensado regionalmente sempre. Se a gente quer falar de desenvolvimento eficaz e eficiente para a nossa população, crescer o IDH, crescer a renda per capita, é falando nesse nível de evolução. Isso gera um isolamento, de certa forma, né? Ficar Totalmente, isolado. totalmente. Na questão que, assim, Franca é conhecido como a cidade tem vários títulos, né? Mas Sim, a do café e do sapato principal
e do basquete. Como que você vê hoje esses segmentos? Assim, a parte, vamos começar com a mais famosa, que é do sapato. Franca hoje não é só isso. Sim, tem Ela muito mais. não, antigamente ela se sustentava no sapato. Hoje o sapato, ele é tão importante quanto. Então o sapato ele é tão importante quanto o e-commerce. Franca é o quinto do país e o segundo em despachos de e-commerce do Brasil. Um negócio louco, assim. É o segundo do estado e o quinto do país, que mais despacha em e-commerce. Então nós somos um polo de e-commerce, um polo tecnológico. Nós temos as 50 das 1.000 maiores empresas de tecnologia do mundo estão em Franca. Umas coisas que pouca gente sabe disso. A gente produz drones que o iFood faz entregas via drones e eles são produzidos em Franca, ninguém sabe disso. Então, o sapato é tão importante quanto os cosméticos. Franca é um polo de cosméticos. Qualquer lugar que você for, qualquer hotel que você for, você pegar aqueles shampoozinhos, chega lá no Amazonas ou chega em Goiás, olha lá que você vai ver Franca. Franca distribui cosmético para o Brasil inteiro. É um dos maiores polos de cosméticos do Brasil. É tão importante quanto a nossa confecção, a Larupe, tantas outras confecções. A gente é um dos maiores polos de confecção do estado de São Paulo, é Franca. E por que que aconteceu esse negócio da confecção? É legal porque é, um pouco por conta do e-commerce, como ele evoluiu muito e Franca tem essa pujança no e-commerce, o pessoal que às vezes fazia pesponto no sapato, ele começou a fazer pesponto para fazer moletom e outras peças de vestuário. E começou dessa forma. E Franca hoje é um dos mais maiores produtores de vestuários do estado, não sei se do Brasil, mas do estado sim. Então, Franca tem uma ramificação muito grande hoje em dia. A nossa indústria, ela é, ela é muito eficiente no que faz, no que se propõe a fazer. Seja tecnologia, seja sapato. Sapato, melhor sapato do mundo. Não perde para nenhum e ganha de todos aqueles, ou fica de igual para igual. A gente produz para as maiores marcas do mundo e a gente não perdeu esse título. Então, o nosso parque industrial ele é resiliente. Eu só acredito que o poder público ele poderia dar uma força maior, seja com parcerias, seja com incentivos fiscais, Uhum. que Franca nunca teve, não tem uma política fiscal efetiva, eficaz ou vigente. Então, os próximos governos, os próximos executivos aí da cidade precisam se debruçar em cima disso, porque a gente precisa gerar emprego, né? Então, Franca se dá bem. As entidades que representam a indústria, o comércio, são muito firmes, são muito sólidas. A CIF, o Uhum. Sindicato da Indústria do Calçado, tanto o Senai, Sebrae, eles dão muito suporte para essas indústrias e esses comércios. Então, essa cooperação entre entidades, comércio e indústria funciona muito bem lá na cidade. A gente só precisa que o poder público incentive um pouco mais, dê uma mão maior para esse pessoal, para que eles tenham uma segurança jurídica, tenham uma segurança tributária maior lá na nossa cidade. Grandes marcas de calçado são de Franca, né? Você vê, você viaja às vezes até para fora do país e a marca tá lá e você vai ver às vezes a origem da marca é uma marca francana. Às vezes a marca não, mas o sapato sim. Oskley, Mister Cat, nossa, tem tanta marca que é feita que é feita em Franca, Aramis, são marcas são feitas em Franca, são sapatos feitos em Franca com marcas de outras cidades. Mas fora isso tem Samelo, Sândalo, tem Orcade, tem
sapato feminino, que é famosíssimo, a Carmen Steffens, e são todas francanas, né? Então, Masculino também, sapato masculino é um forte, né? o nosso forte é sapato masculino. E na parte de café? Café, a Eu gente. sou quase um especialista em Ah, café. é? Então você às vezes vai O saber nome do, melhor. do podcast tem relação até Às com vezes você isso. vai saber mais do que eu, mas Franca é uma das poucas regiões do país que consegue resistir e sustentar ao café. Porque todas as outras, embora algumas ainda tenha capacidade de produção cafeeira, ela é invadida pela cana ou pelo milho, Sim. porque é muito menos desgastante para o produtor fazer um arrendamento para grandes produtores do que às vezes efetivamente plantar o café. E Franca vem resistindo nesse ponto e produzindo um dos melhores cafés do mundo. E, as nossas cooperativas são muito fortes. Recentemente, uma ação do governo do estado, em conjunto também com o governo de Minas Gerais, deu uma barrada na insegurança que os produtores rurais estavam vivenciando de uns anos para trás, porque o, a saca de café chegou a 2.500, 2.700 reais. Então o pessoal estava transportando ouro. Ah, sim. Imagina quanto que valia uma carreta de café. Então estava perigoso. E nesse ano agora baixou isso. Eu costumo falar que o agronegócio e a tecnologia eles andam muito bem, desde que o governo não atrapalhe, porque muito. Já tem as intempéries. Há 2 anos, 3 anos atrás, se eu não me engano, teve seca, teve geada, teve queimada, teve. Não teve invasão, graças a Deus, aqui no estado, mas teve insegurança, teve pessoal tendo seu trator roubado, e isso é muito triste. Uma pessoa que depende daquilo, imagina você perder seu trator, isso não pode acontecer. Então a gente tenta mitigar e Uhum. ajudar dessa forma, dessa maneira. É, o nosso produtor rural, ele, ele é autossuficiente, ele acorda cedo, trabalha duro, se dedica e no final sempre colhe o que plantou. Então eu acho que a nossa região ela vem prosperando nesse sentido. A região é muito rica nesse sentido, né? Às vezes a pessoa não tem ideia. Eu já percebi, às vezes você vai olhar, vamos supor, você vai comprar um café de uma marca, eu não ia falar a marca, mas depois falar. Uma marca X. Aí você vai ver lá produzido na onde? Aí você vê que foi feito na região. Então Jeriquara, Ribeirão Corrente. sim, então é uma área que não pode ficar desassistida de certa forma, né? Tem que ter um amparo ali de certa forma. Uma outra questão, falando de Franca, o trânsito de lá, que é meio caótico. Terrível. É assim, acho que você tem os dados melhores na questão do trânsito, como que tá ranqueado assim a nível É o pior do estado de São Paulo. pior do Franca estado de São Paulo. mata 21 pessoas a cada 100 mil habitantes. Nossa. Eu não sabia disso, até o Guto que me falou, que o segundo lugar é Guarulhos, com metade desse número. Eu sabia só de Franca. São 21 mortes a cada 100 mil habitantes. É muito, assim, é bizarro É um dos, pensar sobre, é um né? dos maiores índices de colisão, de boletim de ocorrência do país. Franca é um caos, o trânsito é um caos. E isso é fruto de falta de investimento, de ter uma atenção maior, de você não fazer propagandas e uma conscientização desde do primário, nas Uhum. escolas, na escola básica, você falar disso com criança de 1 a 4 anos, de 4 a 10 anos, você formar isso para uma geração, porque você tentar resolver da noite para o dia você não vai conseguir. E Franca já tem isso já faz algum tempo.
essa relação não bom motorista e francano. Então, francano não dá certo, francano não sabe dirigir. Isso e o pessoal parece que vai incorporando isso na nossa cultura. Isso não tem que fazer parte da nossa Não. cultura. Então, tem que ter mais fiscalização de policiais na rua, aumentar o nosso efetivo da Guarda Civil Municipal e colocar esse pessoal na rua para orientar, para conscientizar a nossa população, porque Franca é uma cidade de quase 400 mil habitantes, uma cidade grande, porte médio grande. Então a gente precisa passar isso através de conscientização. Eu não estou falando para multar, para colocar radar. Eu acredito que a educação e a conscientização é muito melhor do que você fazer uma ação mais contundente, como precisa multar, precisa de encher a cidade de radar. Não, eu não acho que é por aí, não. Eu acho que a conscientização e a educação é muito melhor. Trazer engenheiros de tráfego para a cidade, porque Franca não tem engenheiro de tráfego, alguém que vai analisar e falar, pô, essa rua aqui tem que ir sentido norte, essa daqui tem que ir sentido sul. Não é achismo, você não pode, Franca é 400 mil habitantes, você não Uhum. pode achar que uma rua tem que virar para a direita. Não é assim que funciona, tem que ter um estudo técnico, você tem que fazer uma coisa bem feita, um projeto estruturante. Você precisa fazer um projeto para daqui 20, 30 anos, senão vai virar um caos, já está um caos. E precisa se debruçar sobre isso. Lá na Câmara Municipal a gente vem falando isso praticamente toda semana. Recentemente eu pedi para. Nós temos uma TV dentro da Câmara Municipal, solicitamos para a TV Câmara fazer e elaborar projetos de conscientização, tanto da TV como cartilhas digitais, para a gente tentar distribuir isso para a molecada. Então a gente vai tentando ajudar nesse sentido, mas precisa melhorar. Do jeito que está, não pode ficar, não. É uma questão curiosa porque, assim, se for parar para pensar em Guarulhos mesmo, é realmente um caos, assim, na questão de superlotação das estradas, né? E Franca tem um fluxo razoável até, assim, não é aquela Não coisa, era para ser, não era para ser aquela desse jeito, né? superlotação, né? Tem algumas questões realmente que são, acho que até meio que investigativa, né? Investigar as Sim, principais questões. fazer ações em bares, se beber não dirigir, aumentar essa fiscalização durante a noite, ver qual que é a faixa etária que mais assim, é um estudo que precisa ser feito. Sim. Você precisa ver quem mais colide carro, qual o maior horário de colisão, quais são as regiões que mais acontece. É, se debruçar sobre isso, fazer um projeto e executar. Tem uns acidentes que são bizarros, assim, no sentido de desatenção também, né? Ah, você deve ter visto um recente da ambulância, próximo de Franca, Que que aí a eu ambulância ela estava prestando socorro, vi. aí veio um carro e bateu na ambulância. Vi. É, Ah. assim, é uma coisa que Não, não tem e nem sentido, quanta né? gente que capota carro e, e evade do local e deixa o carro lá, no outro dia a polícia vai lá e acha, gente que cai no córrego, derruba mureta. É um negócio que isso não pode fazer parte da nossa cultura, não pode. Você acha que tem um pouco de relação com o celular? Eu acredito que é o principal motivo. É, um dos, né? Um dos principais motivos. Mas eu acredito também que seja por falta de fluxo, assim, falta dar uma coordenada melhor no nosso trânsito. Eu acho ele Uhum. muito, como o mineiro diz, ele é muito agarrado. Ele é muito agarrado. Aham. Então é gente que corta sem dar seta. Quando você dá seta, a pessoa é, tira seu direito de passar para a faixa porque você deu seta, parece que de propósito. Sim. Então, isso gera briga, gera atrito, gera acidente, gera morte.
Mas, sobretudo, o celular para mim é o maior motivo hoje de acidente de trânsito. Eu vejo muito a questão da, de certa forma, a malícia de dirigir, no sentido igual você comentou, a pessoa ela vai pegar a direita, em vez dela manter a direita, mas aí talvez eu tô divagando aqui, talvez o francano tenha uma mentalidade de que a cidade é muito tranquila para dirigir. E aí fica, assim, não tem aquela malícia de falar, eu tenho que manter a minha direita porque eu vou virar à direita. A pessoa fica à esquerda. É, não, Aí tem o carro aqui, aí a hora que ela vai virar, ela vira, espera de bom grado que o rapaz que está ali do lado espera ela passar para poder ir. a gente não pode Eu vejo, generalizar. eu já vi direto Não, essas eu situações. também. Eu vejo muita coisa que acontece no trânsito. A gente não pode generalizar, né? Tem muita gente boa no trânsito de Franca, que Sim. inclusive luta para que isso pare, né? Para que isso acabe. Uhum. Eu acredito que tenha mais gente boa do que ruim, mas esse pessoal que é ruim acaba colocando a gente nesses maiores índices de morte e, é, é, e acidentes de trânsito no nosso estado. A gente não pode ficar desse jeito. Numa das vias principais lá, está tendo uma reforma, né? Sim, Próximo ali da Alonso e Alonso. é Alonso Alonso com Antônio Bernardo, com Hélio Palermo. Ali seria para a questão de Enchentes, enchente. isso. A reforma ela começou agora, né? Começou esse mês e vai durar mais ou menos, se eu não me engano, são 30 meses de duração. Eu não critico a obra em si, porque a obra ela é necessária. Eu critico a eficiência da obra, sabe? Não sou especialista, mas já fiz alguns requerimentos para entender, Uhum. tanto naquela obra da Alonso Alonso, quanto naquela, subir na Smart Fit ali, sabe? Eu não vi eles usarem, por exemplo, blocos pré-moldados. Eles mesmos faziam os tubos, eles mesmos faziam as bocas de lobo. é, E eu conversei com pessoas técnicas sobre isso. Falei só, o que esse pessoal está fazendo em 6 dias com um pré-moldado, eu faria em um. Então, eu não critico a obra em si, eu critico sempre a efetividade e a eficiência da obra, Uhum. porque a gente está falando de uma obra que está sendo feita no coração de Franca. E ali deixou o que era caótico mais caótico ainda. E não só o caos no trânsito, mas levou caos para todos os estabelecimentos comerciais dali. E juntando todos os estabelecimentos comerciais dali, você está falando de quase 500 empregos diretos. E são grandes empresas que tem ali. Tem o Oba, tem a Cobasi, tem o Sans, tem o Parmegiana do Nelson, que abriu lá Uhum. também, lá em Franca. Tem o Galo Branco. E esses empresários, eles me falaram, alguns deles, né, não todos, através de uma pessoa, me falaram que não foram avisados de quando ia se iniciar a obra. Eu tive informações que a própria Sabesp não foi avisada que essa obra ia iniciar. Então, muita coisa gera dúvida. Então, a gente está investigando. A Uhum. obra é necessária, a gente tem preocupações com as enchentes causam muitos prejuízos, principalmente ali na Antônio Barbosa Filho. Uhum. É, já gerou até morte, inclusive. Então ela precisa ser feita, só que ela precisa ser rápida. E como que você faz uma obra rápida? Previsibilidade, eficiência, isso até são pilares da administração pública, são princípios da administração pública, porque você precisa fazer isso rápido. Você não pode ficar lá com uma escavadeira, que eu não sei quanto que ela custa por dia, porque essas escavadeiras geralmente são alugadas. Sim. E eu passo lá, às vezes eu vejo essa escavadeira parada, eu vejo ela parada no sábado, vejo ela parada no domingo, vejo parada à noite. Em dia de semana, às vezes eu vejo ela parada. Então, o que está acontecendo? Então, a gente está investigando, vamos ver o que está acontecendo. Não é nenhuma
suposição que tenha algo errado, mas a gente precisa defender os francanos e defender que essa obra acabe o quanto antes. Não que ela pare, porque Uhum. ela já foi iniciada e ela precisa acabar, agora ela precisa acabar. Uma coisa que eu observo lá, eu acho que a população, de modo geral, deve sempre estar dando algum tipo de palpite, né? De falar da sugestão. Na, uma coisa que eu observo, assim, é uma coisa como o Francano. A Alonso e Alonso. É a parte, é a artéria de Franca, praticamente, né? Sim, Uma coisa que me dá uma vontade, assim, que eu vejo. Você conhece Olímpia? conheço, Sabe a parte central de Olímpia? Aquela avenida? Que ela vai morrer lá no Termas? sei, conheço. Eles fizeram lá como se fosse aquele espaço, porque tem o rio, né? Aquele espaço é como se fosse uma praça, assim, tipo uma extensão para Sim, pedestre. O pedestre consegue andar. Algo que eu acho que seria muito, como sugestão, para o futuro. Algo que é complicado ali na Alonso e Alonso é a parte, na minha concepção, pedestre. uhum. Se tivesse naquela área que seria como se fosse gramado, onde que é gramado? É, Na, eu já, o canteiro ali na lateral, sim, se fosse uma área contínua, eu acho que seria mais, aqueceria mais o comércio da região, o pessoal desceria mais, assim. Eu percebo que o pessoal fica muito na questão de trânsito mesmo, difícil às vezes de estacionar, ou difícil de transitar ali na região a uhum. pé. Eu acho que são duas cidades que o rio corta assim de forma parecida, e eu acho que Franca poderia talvez explorar esse lado, assim, nesse sentido de Henrique, o bom Alonso. de Franca são os francanos, viu? Porque uma coisa que eu gosto muito é que o francano ele é muito carinhoso, ele recebe todo mundo muito bem Uhum, e, e esses questionamentos eles sempre vêm com forma de sugestão, uhum. sempre, e a gente sempre tenta correr atrás. E, e isso que você está falando, já tive inclusive lá em Piracicaba, peguei alguns projetos e são parques lineares. São os parques feitos na encosta de rios ou de bolsões de água, igual tem ali, tem um piscinão, sabe, lá em Franca, que sai lá do Castelinho e vai descendo, aí tem Uhum. uma piscina de contenção. E eu já fiz vários requerimentos, indicações para que esses locais, igual essa sugestão que você deu, se transformassem em parques lineares, porque eu acho que uma deficiência grande também da cidade de Franca é não ter parque, não ter muitos parques, né? Porque tem o Fernando Costa, tem o Poliesportivo, mas a gente precisa ter mais, parques melhores, né? Eu acho que até aquece o comércio, né? Sim, O pessoal anima para sair à noite, final de semana, andar na região. mas assim, eu não tive êxito, né? Enquanto vereador, às vezes naquele momento o prefeito achou que não tem recurso e tal. Então é por isso que às vezes a gente tenta galgar esferas maiores para ter mais recurso e dessa forma tentar executar aquilo que a gente sonhou de alguma maneira, né? Seja parques lineares para a nossa população. Você comentou que não veio, na família não tem ninguém vinculado à política. Não. Quando surgiu o start, assim, em que idade você tinha? Como que você, Olha, eu acho que é isso que eu. eu disputei em 2016, então foi em 2015. 16 eu tinha quantos anos, né? 16 eu tinha 25 anos, 24 anos. Você comentou da situação do vai pra rua. Sim.
Eu tinha 24 anos mais ou menos, Uhum. quando assim que eu iniciei, e aí eu fiz todo aquele trâmite lá que eu falei sobre eh, me candidatar em 2016 e aí eu fui trabalhar com o Engler, disputei, eu tive uma suplência e 2 mandatos até hoje. A família apoiou no início? Como que foi? Família é grande, pelo que eu... É grande, não, assim, ninguém achava que eu ia ter voto, não. A verdade era essa. Falou, o que que você tá. Daniel, você não vai ter. Teve até um cunhado meu que apostou 2 caixas de Guaraná comigo. Sério? É. E perdeu, porque ele falou que eu ia ter 300 votos. Não ia ter nem 300 votos, ele falou. E naquele momento eu tive 1.200 e peguei a suplência na minha Uhum. primeira eleição, que foi onde eu assumi em 2018. Mas, meu pai e mãe, né, sempre. Meu pai já é Apoio. falecido, faleceu em 2017, mas na época me deu total apoio. Você é isso que você quer, você tem meu apoio, minha mãe também. Embora sempre, a mãe sempre tem aquele medo, mas política, tal, você vai entrar na política. Mas depois ela acabou entendendo e me apoiando, como todo pai e mãe. Tem uns casos, acho que já deve ter visto, de candidato que viraliza na questão de voto. Não. Ah, às vezes ele candidatou, aí vai ver a contagem de votos, dá tipo 2 votos ou 1 voto. Aí o pessoal fica questionando, cadê a família desse? Minha mãe votou, votou a É favor. verdade. Tem uns casos que Não, é mas aí, complicado. mas não, isso eu não posso negar que minha família, assim, todas as eleições, meus irmãos, meus sobrinhos, sempre me apoiam bastante com relação a isso. Sempre me ajudam bastante, me dão ideias, me dão direcionamentos. Eu acho que a população, de modo geral, ela está um pouquinho mais consciente na questão de voto. E eu acho que a questão principal hoje para você votar é você ver verdade. Porque acho que até ano 2000, tinha aquela fama, né, na questão política de que era um discurso vazio. Você já deve ter visto isso. Assim, Sim, o político ia lá e prometia, prometia, prometia e não fazia nada. Hoje em dia, a população ela vota quando ela tem a questão da identificação e a questão de enxergar a verdade daquele político. Então, assim, eu queria te dar os parabéns. É claro que não, obrigado. mas assim a gente percebe verdade e aquela coisa de, primeiramente, assim, não é só fala, é a questão da ação. Eu acho que é igual levando para a questão de divagando um pouquinho, tá? Mas aquela questão de assim, tem muita gente que fala em todas as áreas da vida. Seja a relação, a pessoa fala, fala, mas o que vai realmente ter peso é a atitude, é a ação, é o fato concreto. Então, no seu caso como político, acho que as suas ações falam muito mais alto do que promessa. Porque Sim, antes de você prometer ou falar alguma coisa, você já tem algo concreto ali, que foi feito, você trabalhou, claro que em conjunto, mas é uma ação que é o que tem peso mesmo para a população. até quando eu te agradecer pelas palavras primeiro, né? E até quando às vezes quando eu tô numa campanha, né? Já disputei 16, 16, 18 eu disputei como assessor, né? O Engler era candidato. Tô indo para minha quinta campanha, né? Que eu disputei em 2024. Foi a minha quinta campanha. E sempre que eu faço campanha assim e vou pedir voto, eu não peço voto diretamente. É até legal você falar isso, porque na minha primeira campanha eu pedi voto com currículo. Eu chegava para a pessoa e falava o seguinte, falava assim, olha, você está me contratando para 4 anos, então eu não vou pedir o seu voto, eu vou pedir o emprego para você
Você vai ler meu currículo e você vai me falar se você me contrataria. Se você achar algo melhor, se você achar alguém com melhor perfil do que esse encaixe, eu acho que você tem que ir com outra pessoa. Eu pedia voto dessa Uhum. forma. E não diferente nas outras eleições, eu tomava essa mesma atitude, mas eu sempre falo para a pessoa, né, que eu preciso despertar confiança nela. Então eu quero ganhar a confiança dela, não quero ganhar o voto dela. Porque eu ganhando a confiança, isso para mim é um voto muito mais consolidado que simplesmente pedir o voto. Às vezes a pessoa está votando e fala: "Ó, para de falar, não quero, Uhum. vai, eu voto em você". Mas quando você desperta essa confiança, a pessoa propaga a sua ideia, pede o apoio para outras pessoas para você. Então isso é o mais importante na política, Sim. para mim. É, tem um recado que você gostaria de deixar para a população, para os seus eleitores? Eu sempre falo nessa minha jornada, enquanto pessoa pública, que eu, como o deputado, né, Roberto Engler sempre disse, eu sou uma forma de instrumento, né? Eu sou um instrumento que as pessoas possam utilizar para mudar o seu meio. E eu sempre tento fazer isso da melhor forma, com a maior humildade possível, porque a gente vê políticos por aí que às vezes tenta se valer do cargo para para não fazer nada, essa é a verdade. Mas a gente tenta ser um instrumento dessa população, da nossa sociedade, para que eles nos utilizem da melhor forma possível, nos demandando, nos solicitando, pedindo, cobrando, para que a gente tente mudar o meio que nós vivemos. Daniel, eu queria te Valeu, Henrique. agradecer. Eu que Foi uma agradeço. honra. Obrigado. Foi um bate-papo muito, muito bom, muito produtivo. Obrigado. Eu já dei até a minha sugestão. É? Eu já dei a sugestão para Franca lá. É, desejo tudo de bom. Eu Obrigado. tô voltando agora. Para Franca, né? É, Obrigado. eu que agradeço.